Mas você pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Está conectando aqui ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Uma chamada para o YouTube para falar e conversar hoje sobre como vamos estimular as crianças em casa com relação à fase de alfabetização. Esse bate-papo eu vou dividir com a mãe, jornalista, trabalha com marketing digital já há mais de 10 anos, que é a Vanessa Carvalho, minha parceira, que tem trabalhado comigo já há algum tempo sobre isso, aqui no marketing digital. E ela, como mãe, me procurou conversando sobre as questões de alfabetização dos filhos dela, das crianças em fase de alfabetização, e eu sei que é sempre uma preocupação grande com essa fase, e o que a gente faz que é certo, o que a gente faz que é errado. Eu quero muito que você acompanhe essa nossa conversa, tá bom, gente? Vou continuar pelo YouTube, tá? Oi, gente, tudo bom, Ana Querina? Oi, gente, boa tarde a você que está vendo esse vídeo agora, e você que vai assistir essa live daqui a pouco, ou eu sei que mãe, horários bem alternativos, então a gente não pode, é muito difícil até marcar live, né, Ana Querina, que a gente fala assim, que horário que mãe tem tempo? Nenhum, gente, então, seja de tarde, seja de noite, a gente resolveu fazer à tarde, tem muita mãe que tem esse momento que as crianças estão na aula e que consegue assistir, mas também vai ficar gravado no canal aqui, para que vocês possam acompanhar, né? Eu, como a Ana Querina já adiantou, eu sou jornalista, também trabalho com marketing digital há bastante tempo, e por meio do marketing digital conheci a Ana Querina, e ela vem me auxiliando, principalmente na questão do meu filho mais novo, que hoje tem 6 anos, ele ainda é nível 5, e com essa situação de ficar sem aula, sem escola, muita coisa mudou, a rotina mudou, o estresse mudou, o estímulo fica cada vez mais difícil, as aulas são enfadonhas, a gente sabe disso. Se é enfadonho para a gente que é adulto, imagina para uma criança, e principalmente de educação infantil. E como a Ana Querina tem mais de 20 anos nessa área, que trabalha especialmente com educação infantil, ela também já fez cursos fora do país, e ela vai contar um pouquinho. Eu convidei ela para poder a gente fazer essa live e eu poder entrevistar ela como mãe, como jornalista, para poder contar para você, que é pedagogo, você que é mãe, e você que está na área da educação infantil, como que você pode ajudar o seu filho, estimular ele, para que ele possa avançar, apesar de todas essas nuances. Eu acho que a maior dor, sabe, Ana Querina, de uma mãe, é o medo dele chegar ao final do ano e não ter evoluído. E principalmente para esse nível 5 e primeiro ano, ele vai conseguir ler, ele vai acompanhar o que era esperado para o nível dele. Então, assim, antes de começar a discutir sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, o pessoal que não te conhece ainda, né? Isso. Oi, boa tarde a todos. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês, né? As pessoas estão se conectando. A gente abriu agora para a conversa e eu fico muito feliz. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu já estudo sobre educação, desenvolvimento infantil já há muitos anos, né? Já são 28 anos de magistério. O meu trabalho sempre foi voltado para atender com qualidade. Isso que você está falando é uma preocupação das mães, e como dar uma resposta que seja realmente, que traga tranquilidade ao coração das mães nesse momento, né? Primeiro, para me apresentar, dizer para você o seguinte, que eu fui buscar informação em muitos outros lugares também. Eu, hoje em dia, trabalho na rede pública do Rio de Janeiro. Eu sou professora no EDI, que significa um Espaço de Desenvolvimento Infantil, Fundação Leão 13, onde eu trabalho atualmente. E eu já fiz algumas viagens para o exterior em busca de informações e entender como a educação infantil se dá em outros espaços, em outros países, né? Eu já fui observar na Espanha, já fui observar na Itália, já fui observar em Portugal, já estive com a professora, com a psicopedagoga Alicia Fernandes na Argentina, um pouquinho antes dela falecer, e foi muito triste, assim, porque eu estive com ela um pouquinho antes
E eu lamentei muito que ela tivesse partido, mas nesses lugares, tanto na Espanha, quanto na Itália e Portugal, a gente vê como as crianças são tratadas, né? Como o investimento em educação de qualidade para a educação infantil, ela é de suma importância. E eu prezo muito por isso, porque embora eles sejam muito pequenininhos, quanto menor a criança, mais atenção e mais qualidade no serviço a gente tem que dar. Mesmo as crianças que vão para a creche, mesmo os bebês, mesmo os menorzinhos, precisam de muito atendimento e de muita responsabilidade do professor que está ali à frente daquela sala de aula. Então, o que eu vi nesses lugares, tanto na Espanha quanto na Itália e em Portugal, eu trouxe para a minha sala de aula, trazendo mais informação, mais qualidade, atividades propostas, uma observação mais profunda, uma análise mais profunda do que é ser criança, do que é ser educação infantil. Claro que dadas as proporções, né, porque são países muito menores, então são turmas muito menores também. E assim, a gente trabalha aqui com turmas numerosas, grandes, para uma pessoa só. Então, assim, a minha turma de manhã, hoje em dia, por conta da pandemia, eu estou em casa, né? Mas a minha turma iniciou esse ano com 27 crianças de manhã, com 4 anos de idade, e à tarde são 26 crianças com 5 anos de idade. E eu preciso promover a escolaridade dessas crianças de uma maneira tranquila e dando conta de todo esse conteúdo da educação infantil, né? Esse é o meu trabalho. Você comentou uma coisa interessante, porque já que nós chegamos, a pandemia chegou aqui bem depois, e esses países já estão retomando as atividades, né? Eu acho que uma questão, assim, das mães, eu como mãe, vi muitas mães falando sobre isso, a gente acha que a criança vai para a escola só para poder a gente se ver livre. É verdade. Para trabalhar, para fazer alguma coisa, entendeu? Tanto que a gente fala, eu lembro de algumas falas minhas assim, eu tenho uma de 10 e ele de 6, né? Se eu for viajar, Miguel não tem problema perder aula, porque ele não tem conteúdo, porque ele não vai fazer prova. Só que a gente esquece que até a psicologia já percebeu, que já determinou isso, que a psique da criança ela vai ser constituída até os 7 anos. Todo valor, muitas coisas ficam daquela fase, né? A gente não lembra, mas coisas que a gente vai construir, inclusive traumas. Hoje a gente fala muito de crianças limitantes, são dessa fase que você ficou ouvindo, e aí você constrói na fase adulta e você não consegue mudar, você tem que criar várias outras programações para mudar. E uma outra coisa interessante dessa faixa etária é que a gente vem conversando muito, para você que é mãe aí, existe uma universidade nos Estados Unidos chamada Singularity, e ela é que estuda as habilidades do futuro, né? Ela faz uma pesquisa sempre, ela lançou a última para 2020, dizendo quais eram as habilidades que o profissional de 2020 deveria ter. Dentre elas, criatividade, senso crítico, trabalho em equipe, liderança. Isso você não aprende na escola, no ensino tradicional. Você vai até aprender, claro, tem dinâmicas, tem grupos, mas a força maior disso vem de onde? Da educação infantil. Quando você mais estimula a criatividade, né, Ana Querina? É quando ninguém te poda. É quando, por exemplo, como a minha filha fez um sol na parte de baixo da folha, e eu falei, minha filha, um sol? Mas o sol era o matinho e o sol. Aí ela se abaixou e falou, que eu estou olhando assim, ó. Olha, que coisa linda. Isso ela tinha 4 anos. Então, assim, o que é isso? É o desenvolvimento de uma criatividade que vai ser exigida lá no final. Porque se tem uma coisa que a gente vai... Hoje não é o tema exatamente dessa live, mas que é bom que as mães e os profissionais que estão ouvindo a gente saibam. O que vai determinar o profissional lá na frente, o que vai ter sucesso ou não vai ter, não vai ser o conhecimento só, como foi há tanto tempo. Já não é, né, Ana Querina? Já não é, porque você vê muita gente com pós-graduação, com MBA, desempregado. São habilidades e competências que a gente vai trabalhar quando? Lá na educação infantil, lá na hora de formar grupo, lá na hora de formar liderança, lá na hora de trabalhar se eu posso ou não fazer o que o colega quer, ou se eu faço o que eu quero. Exatamente.
E, assim, você falou uma palavra muito importante que foi estímulo. O estímulo, ele é uma estratégia didática para que a gente faça com que a criança avance em termos de aprendizagem, né? E se você tem turmas numerosas, crianças diferentes, e como é que você vai promover o avanço disso? É com estímulo, né? E os adultos também participam disso. O que eu observei também nesses lugares, um ponto importante, muito da participação das famílias, né? As crianças, elas têm um apoio familiar que faz com que elas realmente avancem em termos de estímulo. Porque, como você falou, quando a criança está na educação infantil, 80% do cérebro de um adulto é formado até os 7 anos de idade. Isso é muito importante, porque, dado o estímulo correto, a fala positiva, um pensamento que a criança confie nela mesma, isso tem muito a ver com a fase de alfabetização, que é o que a gente está falando. E ele é um processo de alfabetização, que ele começa muito antes, né? Se a gente falar de letramento, a pessoa letrada é aquela que consegue se comunicar, falar, articular, interpretar textos, ler, escrever, né? A fase da alfabetização, ela é um pedaço dentro do letramento, ou seja, é quando a criança começa a exercitar a escrita. E para isso acontecer, nós temos que fazer o estímulo desde o início, desde a criança pequenininha, desde que ela está no berçário. É que você falou, né? As pessoas não têm noção de quanto a criança é estimulada na pré-escola. Ela é estimulada com relação à linguagem, desde o que ela fala, o que ela prova, o que ela experimenta, são vivências, descobertas, é o prazer da descoberta, o prazer do estímulo. E qualquer criança aprende? Sim, qualquer criança aprende. Assim como uma criança especial aprende, como um idoso aprende, o bebê aprende, as crianças de todas as idades aprendem e até os adultos aprendem. Quantos adultos agora estão tendo dificuldade em usar esses dispositivos tecnológicos? A tecnologia sempre existiu, mas ela agora está sendo usada de uma maneira que todo mundo necessita da tecnologia, mas não é todo mundo habilitado para usar a tecnologia. Então, você... E a gente vai falar aqui para o pessoal que tá nos acompanhando, que vai ter algumas dicas já, mas antes de dar essas dicas de exercícios, do que você pode fazer com a sua criança em casa, eu queria te perguntar, Ana Querina, eu ouvi por aí que a educação infantil não poderia, nessa pandemia, ter aula online, porque pelo MEC parece que não é permitido, e aí a gente está vendo todas as escolas, é o único modelo, a única forma, né? Mas isso vem desestimulando muitas crianças. Eu vejo o meu, então, acho que das 2 horinhas que ele tem que ficar lá, meia hora ele fica, a 1h30 ele está rodando pela casa, fazendo qualquer outra coisa. Se eu estiver ali do lado dele, ele até fica mais tempo. Se ele tiver que ficar sozinho, ele vai... Quando eu vejo ele está num cômodo, ele está no outro, me diz... O que você pensa disso? Assim, você como profissional, eu sei que a gente não escolheu, nem as escolas escolheram, mas o que você pensa? O que a gente pode, assim, o que tem de ponto positivo, o que tem de negativo nessa mudança toda aí? O uso da tecnologia, ela pegou todo mundo de surpresa, como eu falei. A tecnologia já existia, mas a gente não tinha aplicado. A educação à distância para a educação infantil, ela não é favorável. Ela não é favorável porque a criança pequena precisa de experiência, vivência, estímulo, descoberta, e isso ela faz em ambientes em que ela está com outra pessoa. Pode ser um outro adulto, pode ser uma criança, podem ser os irmãos, primos ou os colegas. Então, com relação às aulas de educação à distância para a educação infantil, elas não têm o cunho, o valor de aula, porque as crianças não estão preparadas e nem é necessário que estejam sendo assim, que venha esse estímulo como aula. Elas não precisam ficar uma tarde inteira sentadas diante do computador, isso não é bom para a saúde delas. Isso não é adequado, não é favorável. Então, o que nós fazemos, por exemplo, no local onde eu trabalho numa rede muito grande, a rede do Rio de Janeiro tem mais de 700 mil alunos, são quase 1 milhão de profissionais que circulam e rodam, então tem uma abrangência muito grande, além de que a gente entende que a internet também não chega ao alcance de todas, então esse lado fica muito prejudicial, né? Então, para as crianças pequenas, o mais importante é manter o vínculo,
para que elas nos vejam. Então, eu tenho feito aulas de experimentação, aliás, são vivências de experimentação, em que ela participa comigo, né? E as secretarias têm feito a impressão de apostilas, em que elas são entregues para as crianças nos locais onde os pais, os responsáveis, conseguem buscar. Também tem os aplicativos de celulares, né, para que a criança não fique tão defasada aí desse conteúdo, né? Mas eu fico realmente mais preocupada com a fase da alfabetização, porque aí ela ficou muito distante do ideal. Do ideal, na verdade, assim, ideal, porque quer queira, quer não, nós fomos alfabetizadas. A outra fase, por mais que mudou, né, a forma de você que é mãe aí, né, o C com A faz K, não é assim, é o fonema, tem que ser a sílaba, mas ok. Nós nos alfabetizamos, a nossos pais também, os filhos maiores já de 20 e pouco passaram pelo processo e estão aí, só que tem a educação infantil de agora, crianças de 5, 6 e 7 anos que estão nesse processo de alfabetização e que hoje, por exemplo, eu vejo, essa vivência que você falou é muito legal, eu vi isso hoje. Hoje eles estavam construindo um submarino, porque o projeto da escola do meu filho é até um material muito legal. Eles iriam construir na escola um submarino e todos entrariam dentro da caixa. Esse era o projeto, olha que legal. Porque eles estão trabalhando Monteiro Lobato e eles vão para o Reino das Águas Claras, então eles vão de submarino. Mas como não dava para poder construir, porque a turma não está junto, a professora pediu para poder levar 2 rolinhos daquele papel higiênico, né, pequenininho, aí ensinou como corta, mas uma criança pequena não faz sozinha, gente. Não, sozinha não. Não faz. Eu estava, como era antes da live, o horário dele, eu falei, peraí, Miguel, vou sentar com você aqui, vou te ajudar, por mais... Ele me ajudou, fez a bolinha, circulou, cortou, mas na hora de colar eu preciso ajudar, na hora de encaixar, porque encaixava um outro assim, ele não tem ainda a presteza, a coordenação fina, né? Para poder conseguir executar do início ao fim. Porque a professora mostra, mas uma criança de 5 anos não executa. Porque se estivesse na sala de aula, ela executava com o auxílio da professora, né? Que vai de turma em turma. Mas eu achei interessante você falar isso, porque aí, por exemplo, a professora pediu para fazer, às vezes, uns ditadinhos com as crianças, mas para entender como eles estão na fase, ouvindo e vendo a fase, depois pede para mostrar assim e tal. E aí, ele... Submarino, gente, por favor, já é difícil até para um adulto. Aí ele foi escrevendo, até que ele está bem, como a Ana Querina já avaliou, ele está na fase, né? Já está numa fase assim da idade dele, porque eu estimulei ele esse ano, desde que começou a pandemia, que fique bem claro. Esse a gente depois pode até mostrar. Eu não trouxe aqui, mas a fase que ele estava e a fase que ele chegou em 3 meses é gritante a diferença. Então, e ele escreveu submarino, mas ele escreveu com BI e foi MARINO. E depois ele só olhou, tinha um card e ele olhou. Então, assim, eu acho que essa questão assim que você tem tratado, eu acho que a primeira dica para as mães é a questão assim: qualquer atividade lúdica vai estimular o seu filho na hora da alfabetização, porque a alfabetização não é só escrever. É como a Ana que me passou isso, ela vai explicar melhor, mas eu como mãe entendi. Ela conhecer o nome daquele objeto, ela identificar o fonema daquele objeto, identificar que isso é um celular, que isso é um controle. Ele tem que perceber. Bora lá, Ana Querina, explica aí que a pedagoga é você, eu sou a mãe. Não, o que você falou está correto. Assim, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui casa, outra para cá, casa. Casa é um objeto. Então eu falo casa. Ele está na imagem. A criança tem a imagem de uma casa. Bota aqui na câmera, casa, tá? Então ele é uma imagem construída dentro do meu cérebro, dentro da minha mente. O que a criança vai ver aqui agora? Ó, eu tenho a imagem casa, aí eu falo casa, tá? Aqui está a minha fala, casa. Vocês escutam aí, então vocês vão captar essa imagem. E onde é que entra a grafia disso aqui que eu falei? Casa. Isso precisa ter um significado,
para que a outra pessoa leia. Então, veja como são muitos movimentos. É uma imagem que eu tenho na cabeça, casa. Falei, casa. Pronunciei fonemas, que você capta o som. Então, houve uma comunicação entre nós. Agora, eu vou pedir uma outra coisa. Vou pedir para você o quê? Ler, casa. Então, aqui está escrito, tá? Isso se refere a esse objeto aqui. Então, casa, casa. O que está feito aqui? Isso aqui, desse lado, é o grafema que eu identifiquei, que são as letras do alfabeto, que está composto por uma consoante, uma vogal, uma consoante e outra vogal. A criança está construindo isso daqui, o que para nós já é muito claro e muito simples, para ela ainda não é. Ainda é muito difícil, porque ela não consegue ainda perceber. Mas uma criança de 5 anos é muito curiosa. Então, os estímulos vêm daí. Elas começam a perguntar e se indagar. Como é que os adultos leem? Porque você tem estímulos de revistas, de livros, de televisão, de jogo, tudo tem letra ao seu redor. Mas ela ainda não decodifica o grafema. Quando é que a criança aprende a ler? Quando ela faz as trocas, quando ela pega os símbolos e faz trocas de fonemas, e ela consegue ter a maturidade de perceber o que cada som representa e significa, e ela alcança o que a gente chama de consciência fonológica, que é perceber o som e fazer trocas de significados, e isso ganha um novo significado. Então, casa, ele pode usar o pedacinho K, o pedacinho ZA, ele pode... Se ele perceber colocar outras vogais aqui, ele vai fazer outras construções. Então, a língua portuguesa, a gente pode trabalhar com o quê? Com o nome, tá? Coloquei umas fichas assim, ó. Tem o nome, porque são palavras que têm significado para a criança, tá? O nome da família. Então, ó, Manuela Noêmia, Ana Querina, meu nome, Ana Luísa. Então, você vai ver uma regularidade. Algumas palavras dentro do português se regularizam com a utilização dos vocábulos, dos encontros vocábulos, do A, o E, o E, o I, o e o U, junto com outros sons, que são as consoantes. Então, nessa formação de palavras, é o salto que a criança dá. Mas, para ela chegar a esse estímulo, depende de outras fases também. Como eu falei, toda criança consegue aprender, mas cada um é um. Algumas crianças, você precisa repetir muitas vezes o processo, para que ela vá nesse estímulo e vá conseguir alcançar esse nível de consciência fonológica. E quando ela brinca com isso, é que ela consegue trabalhar mais. Acho que a Vanessa saiu, deve ter dado uma travada aqui nela, mas eu preciso que ela faça esse tipo de brincadeira e de abordagem, que para ela é muito divertido e muito legal. Então, quando ela começa a fazer essa troca, é quando ela começa a realmente avançar na consciência fonológica, ou seja, ela dá um salto de qualidade, e aí ela começa a perceber. O que a gente faz com criança? A gente esconde a ficha, a gente brinca com ela tenta ler, tenta memorizar, por exemplo, aquela que eu botei, a palavra casa, né? A gente pede para a criança, deixa eu chamar aqui a Vanessa de volta. Desculpa, gente, caiu minha conexão. Continue, Ana Querina. Não tem problema. A gente brinca com a palavra casa, por exemplo, eu posso esconder. E aí eu peço para que ela escreva. Eu vou perceber em que momento de hipótese de alfabetização ela está. Ah, peraí, Ana Querina, mas a gente tem... Você que é mãe, a gente vai colocar aqui embaixo nos comentários dessa live. Uhum. Você que é mãe e quiser fazer um teste de avaliação, uma avaliação bem simples de nível de alfabetização, a gente vai deixar um teste aqui para vocês, tá? Assim que terminar a live, a gente coloca o link para você e você vai poder fazer esse teste, você recebe o teste, ou também posso só mandar direct para a gente, que a gente manda esse material para vocês, porque a gente, a Ana Querina colocou, ela falou que tinha, eu nem sabia que existia esse teste, e é fantástico, porque eu percebi, assim, que ele é batata, assim, você olha, você consegue analisar até
os quesitos, por exemplo, a Ana Carolina falou a questão da vogal, né? De conhecer o que é vogal e consoante. A criança de 4 anos, ela está começando a distinguir essa, né, a, I, O, U, das outras. Uma criança de 5 para 6, ela já sabe, então ela já vai... Só que ela não sabe ainda, por exemplo, que a maior parte dos fonemas é uma vogal e uma consoante, ela não percebeu isso. Essa construção ainda não. Mas logo que se você fizer o estímulo, eu já percebi que em poucos meses o Miguel se tocou que para ter um fonema eu preciso ter uma consoante com uma vogal. Claro que a gente vai ter encontro vocálico, a gente vai ter ditongo e tal, mas isso é uma coisa que a criança vai descobrir lá na frente. E isso vai se dar quase instantaneamente se ela já souber a lógica que é a construção da palavra, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, a gente deixa esse teste de alfabetização, tá certo? Se você quiser... Deixa eu só falar aqui com quem está no Instagram. Ó, vocês podem ir para o YouTube até para poder participar mais. Tem um chat que tem pessoas fazendo comentários, se vocês quiserem lá. Porque você falou que o som aqui do áudio está comentando, mas é que eu estou falando pelos dois sons. Então, estou falando pelo Instagram também, tá? Estou querendo também agradecer a Patrícia, que está aqui, Patrícia, sua linda, Renata Oliveira, lá de Portugal, Fernanda, Cleia, as pessoas que estão assistindo, disponibilizando o seu tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse é um tema que... E chamem as outras mamães, né? Porque quem é mãe tem sempre um grupo de mães. A gente vai deixar disponível a live. Então, assim, compartilhar, porque a gente sabe que é o momento da gente poder se ajudar, né? E conseguir levar esse conhecimento para mães aflitas por esses seus filhos. Ô, Ana Carolina, vamos falar um pouquinho de rotina? A gente estava falando da questão do estímulo, e eu lembro que a gente comentou que nem precisa ser o estímulo diário, né? Porque nós, mães, normalmente não temos esse tempo, e às vezes isso acaba frustrando, porque a gente não consegue... é 1 hora por dia, cara, 1 hora por dia não tem tempo nem para mim. Às vezes a gente deixa de tomar banho, deixa de comer, quem dirá 1 hora todo dia para poder estimular uma criança. Mas diga aí, o que você me falaria sobre rotina e também sobre essa rotina de estímulo na alfabetização? Então, a rotina, ela regulariza o tempo também da criança, porque mesmo em casa e mesmo em tempos de pandemia, no início a gente sentiu assim, parecia que era uma coisa que ia voltar logo, nós fomos pegos de surpresa, depois passamos por uma outra fase que é assim, de negação, não é possível, isso que está acontecendo não é verdade, depois nós ficamos surpresos e fomos assim, avançando. Hoje em dia, a gente já entende que a pandemia ela veio e trouxe mudanças e que é o novo... É o novo normal, como o pessoal está dizendo. Agora, o que também a gente precisa levar em consideração é que as pessoas estão sofrendo mais porque a gente ainda tem o modelo antigo assim, mais enraizado. Os adultos ainda se pegam em modelos e moldes do que é tradicional, do que é aquilo que aconteceu, do que ficou para trás, e a pandemia nos trouxe, veio puxar o tapete mesmo, né, de várias coisas do que a gente precisou ressignificar, né, em termos de família, de trabalho, de dinheiro, como você se relaciona com as pessoas e tudo isso, né? Então, o novo, ele sempre traz muita dificuldade também para que a pessoa mude determinados padrões. Então, às vezes, a gente vem com uma ideia nova, um conceito novo, de cara a pessoa não aceita muito aquilo ali, porque ela está acostumada com o tradicional, o modelo tradicional de ensino, como ela foi alfabetizada lá atrás. Então, tudo que é novo traz um certo desconforto, porque você quer ficar na sua zona de conforto ainda. Então, o que está acontecendo agora é que o novo normal está trazendo uma outra maneira de viver. É como a gente se relaciona, é como a gente vai se abraçar na volta, é como a gente vai tocar o outro, como vai se relacionar com o outro. Criança de educação infantil precisa abraçar, precisa beijar, e aí traz uma mais assim, preocupação para a gente em termos de saúde pública, né? Mas uma criança, ela lida com o novo de uma maneira muito mais tranquila do que o adulto. O que eu queria dizer é, quando nós apresentamos um jogo, uma regra, uma novidade dentro da rotina para a criança, ela aceita com muita alegria. A rotina, ela é feita para regularizar
o dia a dia da criança. Porque quando ela é pequenininha, ela não tem noção ainda do que é dia, do que é tarde, do que é noite. Isso está sendo construído em termos de horário. Ela fala muito assim, amanhã eu comi uma pipoca. Não, não é amanhã eu comi uma pipoca, né? Você vai comer uma pipoca amanhã ou então você já comeu ontem. Ela ainda não regulariza. Então, a rotina são os horários para ela fazer o autocuidado, né, com a higiene dela, desde o momento que ela acorda, se veste, se arruma, se alimenta, brinca, estuda, se relaciona com as pessoas da família, janta, escova o dente e vai dormir. Essa é a rotina. Então, dentro da rotina dela, que regulariza as atividades da criança e regulariza também a família, né, nesses momentos, você vai encaixar as novidades. Então, você vai encaixando as coisas novas. E a criança gosta de novidade, ela aprecia a novidade, ela precisa de novidade, né? Ela gosta, ela precisa, ela necessita. A criança aceita muito bem o que é novo, diferente do adulto que tem lá os seus padrões mais cristalizados. Então, nessa pandemia, quem está mais preso é quem sente mais essa mudança, né? A gente precisa flexibilizar também. É um momento de muita intensidade com relação aos seus sentimentos, né? Tudo vem à tona, a gente está mais irritado, a gente perde a paciência logo, a gente precisa atender os filhos, a demanda da casa, é comida, é lavar louça toda hora. Isso eu acabei, né, Ana Querida, eu falei assim, eu mudei muito a minha rotina, porque para não entrar em conflito nos horários, né, que eu não tinha condição, eu acabei mudando. Ana Querida, a gente já falou uma dica aí da questão das palavras, né, de como mostrar para a criança, como ela pode... E os jogos? Que jogos você sugere para essa faixa etária? Uhum. Os jogos, eles podem ser tanto aqueles que a gente produz com a criança, a gente pode brincar com ela numa simples folha de papel, brincar com o jogo da velha, por exemplo, jogos com cálculos, da trilha, jogo do bingo, que você coloca as letras numa folha de papel e você vai sorteando uma letra e fazendo com que ela reconheça aquela letra. Não, foi muito rápido. Explica aí mais devagar. Então, vou explicar. Então, tem vários. Vou então falar do bingo. O bingo é assim, você pega uma cartolina, um pedaço de cartolina, você bota um retângulo, e aí você vai quadricular para colocar as letrinhas dentro dos quadradinhos, como se você fosse jogar um bingo normal, numérico. Só que você coloca letrinhas. E daí você vai tirar uma letra e vai dizer para a criança vai fazer a relação de que letra é essa. Miguel, é letra M? É letra I? Vê se você tem na sua cartela e marca. Quando a criança é muito pequena, a gente não coloca muitas letras. A gente vai aumentando aos poucos, porque a gente quer que ela brinque e que ela comece, assim, ela vai ter o começo, meio e fim da brincadeira. Vai se sentir feliz e motivada. Quando ela já domina, você vai aumentando a quantidade de letras também. Porque você quer que ela seja feliz, que ela participe daquela brincadeira, daquele jogo ali. E depois você pode fazer a mesma brincadeira com numérico, tá? Você pode ter um bingo de letras, você pode ter um bingo de números, você pode ter um bingo de palavras. Aí você vai ampliando essa brincadeira, esse jogo, que você faz em menos de 30 minutos. Você constrói o jogo com a criança. É muito fácil e você utiliza pouco material e você faz uma interferência muito positiva com relação à linguagem. Né? Interferência é tudo. E, na verdade, uma outra coisa que você está falando, assim, que eu vejo como mãe, é que, e todo mundo fala isso, parece mais ou menos um lugar meio comum, é que tempo é melhor do que quantidade, qualidade é melhor do que quantidade. E eu vejo assim, que se forem 30 minutos bem aproveitados, você estimula uma criança. Mais do que você passar o dia inteiro sem prestar atenção realmente naquele desenvolvimento dela ali no momento, né? Uhum. E como você falou, assim, daqui para o fim do ano, o que faz? Né? Porque as crianças estão em casa em fase de alfabetização, são 6 meses ainda daqui para frente. Mas 30 minutos, 3 vezes por semana, com interferência, com positividade, com paciência e dando os estímulos certos, você tem muitos canais de entrada do cérebro para que a criança se desenvolva. Então, tem crianças que são muito da parte visual,
tem crianças que são da parte musical, tem crianças que são do toque, do tato, da brincadeira, que quer correr, pular. Você pode usar um bambolê no seu espaço de brincar e botar dentro do bambolê algumas letras, aí você mostra uma letra. Procura a letra A dentro do bambolê, ela tem que pular, ela tem que correr, ela tem que brincar, ela vai se movimentar. E isso são atividades e propostas que eu já faço há quase 30 anos, que eu faço dentro do espaço escolar, mas eu também fiz com as minhas filhas. E eu também vi que nesses momentos de brincadeira, eu estava trazendo uma informação muito gostosa para elas. Elas queriam brincar comigo, mas é uma intervenção com qualidade, entendeu, Vanessa? Eu consigo entender como é que ela pensa, como é que ela se desenvolve, como é que ela pesquisa, eu não dou a resposta pronta, é um estímulo ao pensamento, a que ela avance, que ela lide com as frustrações. Se ela errar, errou. Mas e aí, você vai ficar chorando porque errou ou vai tentar melhorar essa situação? Como é que fica o conflito nessa hora? Então, são intervenções, intermediações que o adulto faz com a criança. O que eu sinto muitas vezes assim, não há um diálogo muito bom até entre a escola e a família para trazer esse tipo de orientação para as mães. O que aconteceu na pandemia foi que algumas mães também desistiram dos filhos, porque elas não sabem como agir. Como fazer. E nem como brincar. Até como brincar, né? Se você, assim, você vai brincar com uma criança no momento que você está ali disposta, é deixar a louça para lá. Você vai ter que deixar aquela louça para lá, aquela vassoura para lá. Você vai se dedicar naquele momento com seu filho. Mas para a criança é tão prazeroso, é tão importante para uma criança saber que um adulto está ali olhando para ele e vendo ele crescer, a criança sente um prazer enorme de mostrar que ela avançou naquele conhecimento. Que ela aprendeu, né? E assim a gente consegue construir, né, esse trabalho, né, de criar. O que eu fico mais triste é realmente assim, quando eu escuto que uma criança fez uma evasão escolar porque a mãe não conseguiu avançar em termos de escolarização com ela em casa. Isso é uma perda muito grave, entendeu? E é uma perda que, assim... Porque vai trabalhar autoestima, eu comentava, vai trabalhar independência, porque a leitura e a escrita é uma independência, é quando a criança dá aquele salto de não precisar mais o tempo inteiro te perguntar o que está escrito. Ana Querina, e a questão dos eletrônicos? Eu tenho conversado muito com outras mães também, principalmente questão de rotina de sono. As crianças estão dormindo mais tarde, que não estão gastando energia, então isso é bem, principalmente nessa fase, os menores, isso era bem esperado, mas eles estão agitados, né? Porque eles estão muito na internet e a gente acaba, assim, eu até tento segurar, mas, nossa, é um chororô, e aí vai, mas não vai pegar o jogo. Como que você vê? O que você daria de dica? Qual é um equilíbrio? Eu acho que a tecnologia a gente também não tem como afastar, porque também é uma forma de aprendizado. Essa criança, ela tem o letramento dela também pelo meio da tecnologia, né? Senão ela fica de fora da sociedade. Essas crianças têm até um nome, né? Que são os nativos digitais. Os nativos digitais têm um estímulo sensorial tão grande que a aparelhagem de um dispositivo tecnológico, ele mexe muito com o que eu falei. O cérebro trabalha muito com estímulo visual e sonoro. Então, algumas crianças realmente são assim, captadas por esse estímulo, mas não pode ser o único estímulo. O que tem que acontecer? Determinados horários, você colocar outras coisas, né? E eu sei que acaba sendo um trabalho grande para o adulto interferir, porque, assim, vai usar a parte tecnológica? Vai usar o jogo eletrônico? Vai. Tem uns que são muito bons, o Discovery Kids é muito bom, tem outros jogos, tem o Max, que é muito bom, são jogos de estratégia, tinha um que eu usava muito, era o Zumbines, que tinha, assim, raciocínio lógico-matemático. Tem uns que você consegue baixar e são gratuitos, né? Tem jogos que são adequados para a faixa etária. Tem aqueles que, assim, o PKXD já é um pouco mais velho para sua menina, para a minha também, elas gostam do PKXD. Então, assim, tem um recurso muito grande, né? O Sims... Peraí, vamos só falar para essas mães, gente. Quem não tem ainda ou não viu, se for mãe de maior ou de menor, PKXD é uma realidade virtual. E a criança tem um avatar lá dentro, ela constrói a casa, ela decora a casa. Tem uma parte que é gratuita
e tem a parte que é paga, como todos esses jogos de internet. Você consegue jogar sem pagar? Consegue, mas também faz você querer. Eles fazem vários lançamentos, e tem vários youtubers também fazendo vídeos de o que conseguiu no PKXD, mas eu vejo que eles passam um tempo brincando com os amigos dentro dessa realidade virtual. Isso acabou sendo um momento de juntar os amigos, já que fisicamente eles estão longe. Então, o meu pequeno de 6 acabou aprendendo por causa da maior, porque sempre quando você tem um pequenininho, ele avança porque ele quer aproveitar junto com o maior, né? E outros jogos, esse do Discovery Kids, eu fiquei impressionado. Um dia eu estava vendo ele o tempo inteiro no YouTube, eu falei, pô, parando, porque ele fica vendo outras crianças jogando esse jogo no YouTube. Coisa mais inútil do mundo, mas tudo bem. Aí eu fui intermediar e falei para ele, falei, olha, vamos lá no meu computador. Na verdade, a minha intenção era brincar dele escrever alguma coisa, dele procurar a letra no teclado e tal, que ele ama. E isso é uma dica, assim, eu não sei se a Ana Quirina concorda comigo, como eles são loucos pelo computador, eu abro uma tela de Word e aí eu boto na caixa alta, porque ele não vai identificar quando fica pequeno, né? E aí eu começo a brincar. Eu escrevo uma palavra e peço para ele para ver se ele entende o que eu escrevi. E depois eu peço, e agora escreve o seu nome. Como eles estão digitando, eles gostam de digitar. Eu sei que eu não estou treinando a coordenação fina, mas nesse momento eu acho que qualquer coisa que você chamou, claro que com adulto e direcionado ao objetivo. Eu acho que tem muito essa questão. Qual é o objetivo dessa brincadeira? Ele perceber fonema, perceber as letras, perceber até que tem letras que você pode escrever diferente, né? Apesar de ser uma caixa alta, ela tem agora eu esqueci o nome no designer gráfico, serifas, as que tem serifa, as que não tem serifa, o formato dessa letra, né, para a parte do online. Mas, Ana Quirina, e aí eu deixei, e aí no Discovery Kids eu encontrei um jogo, era de um pinguim, eu não me lembro, que ele tem que ir até o outro lado. Sim. Mas para ele ir para o outro lado, ele tem que ou botar boia, ou colocar uma alavanca. É extremamente lógico aquilo ali. É estratégico. Eu fiquei impressionada. Eu falei, tanto que tinha uns que eu juro para vocês, nem eu conseguia resolver de primeira, tá? Olha que vergonha. Mas Miguel me deu uns banhos, porque ele ama jogo, então ele tem um raciocínio lógico assim. E assim, eu vou depois também botar aqui nos comentários, depois que acabar essa live, qual é o bendito do jogo. E eu fiquei encantada, porque ali ficamos quase 1 hora com aquele bonequinho que ia e voltava, tinha uns que subiam, tinha outros que eu descia. O Roblox, eu gosto muito do Roblox, mas eu acho assim... Também. Eu acho que o Roblox ele tem uma outra pegada, né? Tem um pouco de luta, tem alguma coisa ali de destruição. O PKXD não, ele não tem nada, ele é só o universo virtual. Eles gostam da casa de se relacionar. Mas assim, aí... como você falou, tudo tem que ter um equilíbrio, você dá um pouquinho de cada coisa, como dá a leitura também. Não substitui a leitura, porque às vezes a criança que está muito no eletrônico, ela fica naquilo ali, fica no universo, ela esquece de ler um gibi, ler um livro infantil. Você tem que ter, assim, algumas coisas dentro de casa que vai fazer com que esse estímulo para a criança seja o mais diverso possível. Assim como ver música, né? Ouvir música, ver um estímulo de uma pintura, brincar. Então, a Renata está falando, Ana, professora, era muito bom, a gente trabalhava junto, era muito bom. E você ter esse universo de estímulos para que a criança possa ter, ela não vai ficar longe da tecnologia, não vai mais, mas você aprender a utilizar de uma maneira benéfica e dentro de um tempo também estimulado por você, a questão de colocar na rotina também com tempo estipulado, né? Você limita também alguma coisa que extravase, porque ela precisa ter outras vivências, ela precisa ter outras dinâmicas. Quantas vezes você acha que um bom estímulo para uma criança na educação infantil, fora o que eles já estão tendo de aula na escola, essa aula, né? O que você sugere?
Quanto tempo você acha? Eu acho que 30 minutos, 3 vezes por semana, se você atuar com ele com uma boa estratégia, um bom jogo lúdico, tendo essa visão, tá? De ser positivo, de captar a criança para uma coisa que seja assim, de autoconfiança, que ela sinta realmente que ela está aprendendo com você e que você traga oportunidades em que ela vivencie coisas. Brincadeira, experiência, vivência, isso marca muito uma criança. Assim como as palavras também, elas ganham significado, você brinca a partir do nome, vai ampliando o repertório, e faz uma lista de compras, e coloca na porta da geladeira, e ali ela pode escrever chocolate do jeito dela, mas ela passa o dedinho e fala assim, Nescau, maçã, iogurte, você vai treinando a leitura e a escrita, aquilo fica permanente. Mesmo que depois você vai corrigindo e você vai avançando num grau. Você avança um grau, você avança um grau. No início ela não sabe que maçã tem essa cedilha, que tem o tio em cima do A, você vai trazendo informações da ortografia, mas assim, é o exercício de tentar entender que o que a gente fala representa num grafema, o grafema é representado numa letra, então elas são difíceis também, é o S, é o Z, é o C cedilha, tem muitas nuances para a língua portuguesa, para a criança aprender, então no início ela precisa entender da estrutura, a estrutura que acontece, as sílabas dentro das palavras, e quando ela começa a fazer essas trocas é quando ela vai. Então, em casa você tem lista de brinquedo, lista do que vai fazer de supermercado, aí ela coloca lá, se ela é muito pequenininha, ela faz um desenho, bota o iogurte e bota um desenho, porque ela vai se lembrar, ela vai trabalhar na memória dela. Olha aí o que você escreveu. Porque tem uma fase que a criança escreve um monte de tracinhos, um monte de bolinhas, só ela lê, né? Para ela não se esquecer, você fala, bota o desenho do lado. Porque se você botar o desenho, você não vai esquecer. E até ela fala assim, lê para mim, mamãe. Aí você fala, não vou conseguir ler, quando você escreveu. Esse jeito eu ainda não consigo ler. Lê para mim, você lê para mim. Então, tem algumas brincadeiras e estratégias dentro de casa que você vai fazer com que a criança realmente avance nisso. E mantendo a curiosidade, né, Vanessa? Sempre assim, que seja bem divertido para ela, né? Aqui, eu falo igual a mãe. Eu aqui estou como jornalista, mas no papel de mãe, falando o seguinte: suborno vale? Tipo assim, se você não fizer, é bem cara de mãe mesmo falar isso. Se você não fizer isso, você não ganha não sei o quê. Ou se você não fizer isso, como tirar o suborno e virar uma ferramenta pedagógica? A gente não pode subornar a criança na escola, né? Então a gente fala assim, ó, no jogo, por exemplo, se você ganhar, você tem o direito a escolher um livro, e eu vou contar uma história para você, que você gosta muito. Geralmente é aquela que você repete 1000 vezes, né? A criança gosta de um livro, quer que você conte toda noite a mesma história. Então, tá, eu vou contar de novo. Então, se você perder, você vai fazer um desenho para mim, você vai ter que me dar um desenho. Que seja uma troca, assim, um suborno que seja em termos de valores, né? Ou então você pode combinar com ele e dizer, olha, esse dia foi muito legal, eu vi que você se esforçou muito, você conseguiu arrumar seu quarto, vamos sair no final da tarde, vamos tomar um sorvete? Ou vamos comer uma pipoca? São coisas extremamente simples. Ou vamos pedir uma pizza, porque hoje em dia está mais difícil de ir, a gente pede. Mas você pode combinar, sempre se você trouxer a parceria da criança para combinar o dia e a rotina com você, ela vai sempre se sentir incluída. E, assim, isso é mágico para a criança. Entender como é que funciona a rotina da casa, como é que é o tempo dos adultos entregue ao tempo da criança. Porque a gente corre para lá e para cá, o papai vai chegar daqui a pouco, vamos lá, vamos arrumar o quarto, você deixou uma bagunça, vamos lá. Assim, a gente trabalha muito no improviso, mas se você fizer as coisas antecipadamente, isso diminui muito da ansiedade. Então, não é porque o papai vai chegar daqui a pouco, vamos correr, corre, tira esse brinquedo do meio da sala que está assim. Não, olha, nesse horário acabou a brincadeira, então falta 5 minutos, vamos arrumar? Vamos botar em ordem? Vamos botar o brinquedo de onde você tirou? Você tirou o brinquedo de dentro da caixa, brincou com ele, bota de volta. Não pega todos os brinquedos de uma vez. Pega um que você vai brincar, brinca, devolve, depois você pega outro, senão fica tudo espalhado. Quem arruma? Você, no final. A mãe fica sozinha arrumando e a criança espalhou tudo e não participou. Não, aqui em casa eu botei para ajudar até a questão da louça. Porque eu falei para eles, eu falei assim, por quê? Eu ainda tenho que fazer a comida.
Eu tenho que deixar vocês, e eu ainda tenho vocês ainda têm que deixar tudo na mesa, assim. Aí agora é assim, quem esquece na mesa, lava tudo. E aí, acabou esquecer na mesa, né? Deixa eu só responder, Patrícia. Desculpa, a Patrícia falou 30 minutos, meu Deus, vai ser uma luta para tirar o PKXD. Ó, se você substituir por outra coisa que seja tão legal quanto, tudo bem. Então, você vai dar uma outra opção, né? O importante, assim, que ele seja estimulado por várias coisas, não apenas uma só, porque a tendência é que o uso dos eletrônicos é tão legal e é tão, assim, fascinante para esses nativos digitais, eles lidam com isso com tanta naturalidade, que fique só numa coisa. Então, o objetivo qual é? É fazer com que ele tenha outras sensações de prazer também. Então, vai te ajudar na louça, vai te ajudar a fazer o jantar, vai te ajudar a pensar na sobremesa, alguma coisa que ele tenha uma participação, uma interação, outra, entre outro estímulo, não apenas o eletrônico, né? Eu estava olhando aqui para ver se no grupo da gente tinha tido uma mensagem. Estava olhando aqui no Instagram para olhar se alguém mandou mensagem para poder a gente falar o que vocês... Vocês têm alguma pergunta, gente, específica, alguma dúvida, algo que a Ana Querina falou e que não ficou claro? Na verdade, assim, eu achava que ia ser difícil, 30 minutos, mas eu estou pegando para fazer isso de manhã e eu não tiro os 30 minutos durante a semana, eu pego o sábado, porque é um dia que eu estou mais tranquila, então são 2 vezes na semana e um no final de semana. E aí, o que acontece? Meu filho ainda tem um atraso na fala, então ele faz fono desde pequeno, então para mim ainda tem essa questão, que eu sabia que quando chegasse na alfabetização, a fala ia ser uma questão importante, então eu ainda tenho que ficar de olho, porque quando ele não fala o tra, o pra, o brá, ele não vai escrever, já é difícil para uma criança que não tem a dificuldade. Ele que tem, ou seja, é outra questão, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir testando também, né, Ana Querina? Eu acho que você trouxe várias formas aqui que a gente pode trabalhar, mas acredito também que a criança vai mostrando para o adulto o que ela gostou, o que ela não gostou, e uma coisa que você falou que é muito certa. É impressionante como eles gostam de se mostrar, né? Quando eles têm um avanço, eles estão ali felizes. E a gente falou assim da alfabetização, porque realmente eu comentei muito com a Ana Querina. São 2 fases que esse ano vão estar muito prejudicadas, a alfabetização e o vestibular. Porque quebrou a rotina, quebrou o processo da construção do conhecimento. O que tem aqui é totalmente diferente para construir esse conteúdo. É esse conhecimento que ele precisa para a próxima fase, né? E eu acho assim, agora, gente, a gente está terminando, eu queria contar para vocês, assim, né? Uma novidade, assim, que o pessoal que estiver assistindo vai ficar sabendo de primeira mão. A Ana Querina está lançando um curso, que eu estou falando por ela, porque fui eu que tanto incentivei ela por ser da área digital, mas o curso é dela, é como alfabetizar seu filho em casa. Ele não tem, ela já vai falar, tá, gente? Mas eu vou aqui de spoiler, falar tudo, ela já vai falar. Spoiler. Ela não tem como objetivo substituir a escola, não é isso, mas foi derivado desse trabalho que a gente veio fazendo. A gente queria até ter cases, mostrar que o que ela fazia na sala de aula podia ser feito por uma mãe, e foi feito. E, assim, todo o trabalho que a gente... tudo que ela me ajudou, e o quanto eu vi, hoje eu estou mega tranquila, porque eu sei que Miguel vai chegar ao final do ano. Eu até acredito que sabendo ler e escrever, sim, ele vai ler frases, vai ler pequenas frases, eu acho que ele já vai ter até avançado do que ele precisaria, porque ano que vem ele vai para a alfabetização, como ele é de maio, ele perdeu o ano, né? Porque ele não é até março, mas ele vai chegar na alfabetização super avançado da turminha dele, porque eu já vejo isso nas aulas, criança que está ali escrevendo, quando a professora pede, escreve um T, um P só, e ele já faz os fonemas, claro que com erros e tudo bem, claro, ele não está, não estou cobrando, mas esse curso,
Ana Querina, fala um pouquinho aí sobre os módulos, sobre o que a mãe vai aprender e como você vai poder orientar essa mãe nesse cronograma, né? De 3 vezes na semana, o que ela vai fazer com o filho. Isso, pensando nessas atividades que eu já tenho feito durante quase 30 anos de educação. Então, todas as atividades do cronograma eu já fiz, então eu sei que funcionam. E atendendo também a uma questão das inteligências múltiplas, que as crianças aprendem de variadas formas, não existe uma forma só, como eu falei. Assim, o cérebro, ele é tão capaz de receber estímulos que a gente pode avançar nessa construção da escrita com essas crianças. Então, dividir em 3 módulos, né? O primeiro módulo muito de mostrar com relação aos conceitos, da alfabetização, que é letramento. O segundo módulo já mostra realmente como alfabetizar em casa. Não é para substituir a escola de forma alguma, mas dar recursos para a mãe interagir melhor com a criança, entendendo esse movimento, que é um movimento natural, que a criança tem muitas perguntas, então que você tenha as respostas certas. E o último módulo de jogos e estratégias, com relação à rima, à música, com relação ao raciocínio lógico-matemático, com relação a atividades psicomotoras. Então, esse quadro todo, assim, são coisas que eu já faço há algum tempo, então trazendo agora para o módulo virtual, que é para poder facilitar chegar até vocês, né? E vocês estão recebendo de primeira mão, né? Já tem no link lá do Professor Feliz Oficial, tá lá para quem quiser. Quando acabar também a live, a gente vai colocar nos comentários o link para, se alguém quiser conhecer e adquirir. Vou dizer mais, né? Outro spoiler. Como a Ana Querina, com essa professora, vendo tantas mães, principalmente lá da rede que ela trabalha, o curso, assim, que inicialmente eu tinha falado para ela, olha, um curso desse, a gente olhou na internet, ia ser mais de R$300, 300 e pouco, a gente acabou chegando a R$97, o preço desse curso, e mais, ainda pode dividir em 10 vezes de R$11, ou seja, é um cafezinho que a pessoa paga, que ela vai poder usar durante um ano. Ela vai não só poder usar, como ela vai poder acompanhar essa fase de letramento de 4, 5, 6 anos do filho, para que ela possa ajudar ele. Então, assim, quem tiver interesse, quiser saber mais, Ana Querina vai poder também estar no Professor Feliz Oficial. Aqui também nos comentários, é só deixar seu comentário que a gente vai estar respondendo. Essa parte é com a Ana Querina, mas eu fiquei muito feliz, porque eu, como mãe, aprendi muito. As aulas são bem curtinhas, porque a gente não é bobo, que sabe que mãe não tem tempo, então são aulas de 3 minutos, 4 minutos, mas isso é conteúdo demais para uma mãe que está preocupada em apoiar o filho e poder ter aquela tranquilidade, sabe? Eu acho que mãe tem muita culpa. E para mim o que foi muito importante é eu perceber que eu vou chegar ao final do ano tranquila, que eu não deixei, como ela falou, eu não abandonei meu filho. Pelo contrário, eu fui ajudar ele mesmo sem ter conhecimento, procurando alguém que tem bem mais conhecimento, porque mãe a gente usa na intuição, né? Só que intuição não faz formação, porque só quem estudou e mais, só quem viveu anos e anos, décadas e décadas, vendo o desenvolvimento de uma criança, e mais, a gente vai ter aula ao vivo com a Ana Querina, ensinando, tirando dúvida. Esse curso tem um suporte, tem um grupo no WhatsApp de mães que a gente vai trocar informação, trocar dicas e o que deu certo, o que não deu certo. E eu estou muito assim, apostando que vai ser um momento muito legal para a gente viver esse ano e todas nós podemos chegar até o final do ano com essa sensação. Eu acho que a mãe tem a melhor sensação do mundo, é a sensação de dever cumprido, seja o final do dia, seja o final de uma jornada, seja a alfabetização, seja a formação de um filho. Eu acho que é para isso que a gente vive, né? Para poder construir junto com a criança. Até porque tem que ser real. Tem que ser real, né? Precisa ser da realidade. Não é nada inventado. É uma coisa que a gente entende qual é a dificuldade e traz soluções, porque não adianta a gente ficar assistindo e ficar de braços cruzados e não trazer para a nossa realidade alguma solução que seja realmente importante para atender a cada família, a cada criança. Então, esse é o nosso objetivo.
que a realidade esteja presente e que seja o melhor para todos, né? Então, um pouco da minha experiência, levando até vocês. Esse é o objetivo principal. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu estou olhando aí no Instagram, diz aí. Também, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí, esse bate-papo, que para mim foi extremamente proveitoso. Eu sempre aprendo mais com a Ana Querina cada vez que a gente conversa. E se você tem uma mãe, se você conhece uma mãe que tem um filho na fase de pré-alfabetização e alfabetização, que queira conhecer mais, manda esse vídeo, manda o perfil do Professor Feliz, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando essa mãe a estar um pouquinho menos angustiada e bem mais apoiada nesse momento. Isso aí. Eu vou terminar aqui também com o Instagram, que ele também, o vídeo foi encerrado, porque já passou de 1 hora. Ele também 1 hora e 30 segundos, o que a gente pensou que ia ficar, né? Tá bom, estamos no horário, gente. Um beijo para todas, agradeço muito a atenção de vocês, a participação. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.